Brasil, os casos de homicídios de pessoas negras, pretas e pardas aumentaram 11,5% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência 2020. Apesar de serem maioria no Brasil, pretos e pardos são minoria no legislativo brasileiro. Os negros são apenas 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos em 2018, de acordo com o IBGE. E também, de acordo com o IBGE, os negros representam 7,9% dos desocupados do país, de um total de 14 milhões atualmente. A situação é grave. Por isso, agora em novembro, mês da consciência negra, o programa Roda de Conversa traz como tema Até quando o Brasil vai ser um país estruturalmente racista? E para falar sobre o assunto, o Sindicep convidou Marta Almeida, formada em Pedagogia, é educadora popular e social e faz parte do Movimento Negro Unificado e da Rede Sapatá. Érico Andrade, psicanalista, professor de filosofia da UFPE e pesquisador da temática racismo e subjetivação do sofrimento das pessoas negras. E também Aristóteles Veloso, que é sociólogo, doutor em sociologia pela UFPE e professor da Unifavip Weiden. Atualmente estuda as relações raciais no Brasil e as questões em torno da identidade negra e as histórias dos terreiros, da cidade de Caruaru. E também está presente conosco Gislaine Fernandes, que é diretora da Secretaria de Políticas Públicas do Sindicep. E agora, para começar, eu vou passar a palavra para a Gislaine, mulher negra e empoderada, para fazer as considerações iniciais. Olá, então, cumprimento a todos os nossos convidados, viu? Em nome aqui do Sindicep Pernambuco, eu gostaria muito de agradecer antecipadamente essa participação de vocês, Dizer que essa roda de conversa, inclusive, ela vem aí junto com o mês de novembro, Que é o mês que, tradicionalmente, simbolicamente, ele foi escolhido para que a gente possa estar debatendo essa temática tão importante na nossa sociedade, que é a temática do racismo estrutural, do mês da consciência negra, porque assim a gente entende que o racismo estrutural ele tem pautado diversas relações sociais, no nosso país, na nossa sociedade, inclusive também tem pautado as relações trabalhistas. Trazendo um pouco para a nossa realidade enquanto serviço público, depois de muitos anos de luta do movimento negro, é que nós conseguimos chegar a ter algum tipo de avanço para que, por exemplo, tivessem cotas para negros e pardos no serviço público. E mesmo assim, até hoje, os negros no serviço público eles representam 35% dos servidores. Então, para uma sociedade que nós temos mais de 50%, pessoas negras e pardas, esse número no serviço público ainda é muito pequeno. E isso é uma pequena demonstração de como a gente ainda tem essas relações estruturais, sociais, pautadas nesse racismo. Então, eu gostaria de dizer aqui que estou muito ansiosa, inclusive, para a gente participar aqui dessa roda, estar debatendo esse tema tão importante. E como último recado, que é o que eu digo sempre onde a gente participa, é que não basta, no nosso país, não basta só não ser racista, nós precisamos ser antirracista. E aí, bom debate para nós, vamos começar. Então, agora vamos com o professor Aristóteles. Em que medida a identidade negra foi silenciada pelo Estado brasileiro? É um prazer, uma satisfação estar aqui podendo debater esse tema com vocês. Marta, já nos conhecemos de alguns encontros nessa militância negra pelo Estado de Pernambuco. O professor Érico, que estou conhecendo agora, a companheira Gislaine também. É uma satisfação muito grande estar aqui agora debatendo um tema de tanta relevância para a nossa história, para a nossa formação, um tema que historicamente foi negligenciado, foi invisibilizado, e que esse mês de novembro é um momento que a gente busca dar uma ênfase maior no que se refere à possibilidade de refletir, de colocar os problemas, não que os outros dias não sejam importantes, não é isso. É que esse mês, por ter sido uma escolha
né, deliberada, construída historicamente pelo movimento negro, né, é um mês que faz, né, que dá, vamos dizer assim, uma energia maior, né, dá um fôlego maior para que a gente possa discutir essas questões. Bom, com relação à pergunta, Deise, é uma pergunta muito interessante no sentido de que esse processo de repressão à cultura, né, africana e afro-brasileira aqui no nosso país, né, ele perdura dos tempos coloniais até os dias de hoje, né? Lógico, dentro de estratégias diferenciadas, né, mas se mantendo, né, dentro de um controle muito forte por parte do Estado, né, por setores dominantes, né, da nossa sociedade, onde as questões ideológicas, né, as questões eurocentradas, vamos dizer assim, de certa forma, orientam o discurso do normal, do anormal, né, do que pode ser vivenciado e do que não pode ser vivenciado. Né? E a cultura africana e a nossa cultura afro-brasileira, ela passa, de certa forma, por esse processo, né, de invisibilização, de negligência, né, de desvalorização. Por mais que a Constituição hoje nos garanta a liberdade, né, de nos manifestarmos religiosamente, culturalmente, né, a gente percebe que essa liberdade ela não é uma liberdade totalmente resguardada, né, totalmente consagrada. Né? Nós passamos por muitas dificuldades, né, para, de certa forma, nos manifestarmos. Então, se a gente pega a história do Brasil, o período colonial foi de uma repressão extrema, né, de uma brutalidade gigantesca com os escravos, os africanos escravizados que aqui chegaram. Né? E aí a gente pega o período da nossa história, nós temos o período imperial, né, que também a repressão foi muito violenta. Né? Pegamos o período republicano, que a gente já entra nas teorias da miscigenação, já no início da República Nova, não da República Velha. Na República Velha nós tínhamos as teorias raciais, né, que marginalizavam, né, que colocavam num patamar de inferioridade, né, todo tipo de manifestação cultural, né, que estava ligada a esse grupo, né, e chegamos naquela fase da miscigenação, onde o Estado brasileiro, né, por meio de um projeto de uma identidade, de construção de uma identidade nacional, começa a absorver certos elementos da cultura africana e afro-brasileira, né, como o samba, como a capoeira, como a feijoada, alguns elementos da nossa cultura, e nacionaliza. Né, nacionaliza esses elementos, dando uma certa visibilidade, né, transformando esses elementos de uma cultura, né, africanizada como elementos do povo agora brasileiro, de uma identidade brasileira, né, se apropriando desses elementos, né, e não dando o devido valor, né, não dando a devida, vamos dizer assim, não dando o devido crédito de onde veio, né, essas contribuições. E aí, se a gente pega o período, né, da ditadura militar, vamos ter momentos de intensa repressão também, porque o Estado se orientou a partir, né, se eu não estou enganado, a partir de Getúlio mesmo, né, com essa ideia da miscigenação da nossa democracia racial, nas ideias do Gilberto Freire, fez com que essa ideia da identidade nacional muito forte, né, pudesse, de certa forma, negar a possibilidade de grupos contestarem a ideia dessa identidade nacional, né, onde parte da nossa cultura foi apropriada e não dado o devido crédito. Eu acho que hoje nós vivemos esse momento, né, essa contradição de termos a possibilidade, né, a liberdade de nos manifestarmos, mas dentro de certos limites, vamos dizer assim, que são impostos à nossa cultura, ao nosso credo, por exemplo. Né? Então, nós não temos essa total liberdade. O Estado ainda, e segmentos da nossa sociedade, ainda reprime muito determinados elementos, né, da nossa cultura. Né? E aí, eu vou deixar um pouco aberto agora para os outros colegas comentarem, porque senão eu vou ficar aqui até o final do tempo. E aí a gente vai trocando essa ideia. Certo, professor Ari, obrigada. Agora eu vou passar para o professor Érico, né?
Professor Érico, o racismo no Brasil, ele se dá sob vários aspectos, por isso é um racismo que a gente chama, né, racismo estrutural. O senhor poderia falar melhor desse conceito e do sofrimento das pessoas negras nesse processo tão longo e cruel? Bom, gente, primeiramente, uma alegria muito grande estar com vocês, estar conhecendo novas pessoas que comungam dessa condição de negritude e que refletem sobre a negritude, vivenciam a negritude e militam pela e com a negritude. Então, acho que é uma alegria, se é difícil falar desses temas que são profundamente cortantes e que geram sofrimento. Por outro lado, é também uma alegria se reunir com pessoas que estão disponíveis para uma reflexão e um engajamento com as questões raciais e com as questões da negritude. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Temos que pensar a ideia de estrutura por oposição à noção de indivíduo. Muitas vezes, sobretudo na lógica neoliberal, a gente pensa que as questões são de cunho individual. Ou seja, uma pessoa que comete uma injúria racial, portanto, que verbaliza o racismo, seria uma pessoa que teria um equívoco, um desvio de caráter, uma pessoa louca ou algo do gênero. Isso oblitera, isso esconde a face estrutural do racismo, que consiste justamente na compreensão de que todo o aparelho do Estado, toda a cultura, toda a produção de riqueza, ela é marcada no Brasil pelo processo de escravidão que durou mais de 300 anos. Então, a estruturalidade do racismo está no fato de ele se confundir com a própria história do Brasil. Então, independente das pessoas, independente dos momentos históricos, o racismo esteve no Brasil de forma visceral. Nesse contexto, nós tivemos o primeiro momento do racismo, que foi quando se defendeu e sustentou a tese da inferioridade das pessoas negras. Esse discurso cria, inclusive, a ideia de negro. Não tem sentido chegar à África do século XVII, século XVI e chamar aquelas pessoas de negras. Isso não tem sentido. Eles não se reconheciam dessa forma. Isso é uma identificação eurocêntrica que colocou a África nesse lugar de um território selvagem e que, portanto, poderia ser expropriado e explorado, como de fato foi. Argumentava-se na época que eles não tinham noção de propriedade e, por isso, poderiam ser explorados. Exploravam-se tanto a terra quanto as pessoas. Esse racismo, que teve todo um discurso teológico, religioso e filosófico, ele migrou já no Brasil, na modernidade, para um racismo que tem uma conotação científica, ou seja, pseudociência, foram produzidas para justificar novamente a inferioridade das pessoas negras e, consequentemente, garantir o status quo da desigualdade social. Então, o regime brasileiro, do ponto de vista da sua organização como Estado, foi feito com a pretensão de proteger os senhores de escravos e, posteriormente, proteger as pessoas que enricaram justamente por terem pessoas escravizadas. Então, desde 1837, né, o Código Penal naquela época, a 1891, quando se tem a primeira promulgação da República. Ou seja, o Brasil, estou falando do Brasil, instituição Brasil, não estou falando mais do Brasil sob o domínio português. O Brasil fez códigos penais com o intuito explícito de perseguir e punir a cultura negra, a cultura afrodiaspórica e a cultura africana que aqui está. Nesse contexto, o Estado brasileiro foi feito para esse tipo de serviço, né? O serviço da elite. Então, por um lado, ele protegeu o direito dos senhores de escravo e depois, ao invés de indenizar as pessoas que tinham sido escravizadas com a proclamação da República e a abolição, você tem um processo de proteção das pessoas que eram proprietárias de escravo, a partir do momento que o Código Penal tem como ponto central justamente atingir a população negra, atingir a cultura negra, atingir o que se dizia que era o capoeira na época, o vagabundo, o que eles chamavam de condorismo. Ou seja, é um racismo estrutural porque ele abarca todas as dimensões da vida humana, desde a dimensão do conhecimento, que a gente pode chamar de racismo epistêmico, desde as questões institucionais, sobre as quais a nossa colega falava há pouco, seja o racismo do ponto de vista da cultura, como certas culturas são preteridas, a cultura negra ela não está nos espaços de aparecimento, ela não está nos grandes centros, nos grandes monumentos de nossa cidade, por exemplo. Então, é nesse contexto que o racismo ele tem uma dimensão muito complexa. Envolve tanto desde uma questão do conhecimento, da episteme, a um racismo estético, a um racismo que pretere a beleza negra. Então, é uma complexidade que está diretamente ligada a essa história de escravidão e que, certamente, nós estamos aqui nessa conversa para tentar romper com isso. Ok, professor, obrigada. Vou passar agora para a Marta Almeida, né?
Marta, quais são os desafios que o movimento negro tem enfrentado nesse momento de fascismo crescente aqui no Brasil, infelizmente, inclusive incentivado pelo presidente da República, né, e seus apoiadores? Então, saudações tradicionais, né? É uma alegria estar aqui com vocês, reafirmando a luta revolucionária do povo preto, que resiste nesse momento e exige os seus direitos, né? E aí reencontrar pessoas como o professor Ari, Érico, está nesse lugar de pertença, que é esse sindicato potente, e que com certeza essa live vai chegar, né, às várias cabeças, às várias vozes, e a gente vai poder ecoar nos guetos, nas favelas, nos terreiros, nos quilombos, porque em tempos de guerra a gente precisa se aquilombar. E o desafio é esse: primeiro, conseguir chegar até a massa da classe trabalhadora. A gente precisa reorganizar nos guetos, nas favelas, nos terreiros. Nós precisamos fazer a disputa do pensamento classista, levar esse pensamento de esquerda, fazer valer em 2022 a volta do nosso presidente Lula, da volta da esquerda ao poder, para a gente reconstituir tudo aquilo que nós perdemos, inclusive sobreviver. Porque o que nós estamos tendo aí é a liberação da violência, é a liberação do racismo em nome de uma liberdade de imprensa. Então, o que a gente vê hoje eu posso falar o que eu quiser, eu posso dizer porque é minha opinião, é a minha liberdade. Só que as pessoas esquecem que racismo é crime e o nosso desafio é esse: devolver a autoestima da nossa população, levar dignidade a partir do nosso alimento, que é sagrado. A gente, em plena pandemia, sequer tivemos água. E como é que a gente pode falar em dignidade? Então, o racismo vai ser sempre o racismo. O que está nos impedindo é a cor da pele. A nossa cor da pele vai determinar qual é o meu lugar de fala. O que é que eu vou fazer, onde é que eu vou estar. Então, esses bolsonaristas, né, os fundamentalistas, que alimentam o neoliberalismo, o avanço do sistema capitalista, eles fizeram um projeto estratégico. Derrubaram a CEPI, a Fundação Cultural Palmares, né, destruir o SUS, todo um conjunto de leis no qual lutamos para poder justamente diminuir o impacto do racismo nas nossas vidas e poder avançar nas ações afirmativas. Então, hoje, o que é que a gente vê é uma devassa no serviço público. A gente viu duas reformas aí, né, a presidenciária e a trabalhista, que voltamos com força para o trabalho precário, que é a porta do processo escravizatório. Nós não temos condições mais de nos aposentarmos. O que nós vimos aí é o aumento do feminicídio, e, em especial das mulheres negras. E aí, hoje, nossas mães, nossas mulheres choram, tombam os seus corpos em cima do extermínio aí da juventude negra. Então, eles fizeram um processo que, primeiro, tira a autoestima, devassam a nossa cultura, para depois o nosso corpo tombar. Então, esse é o nosso desafio: poder reconquistar esse espaço, trazer de volta tudo aquilo que conquistamos, e, nesse momento, né, é a gente poder levar dignidade, levar comida para o nosso povo que está com fome, é conseguir um bujão de gás, que o nosso povo já voltou para cozinhar a lenha, é defender nossas mulheres da pobreza menstrual. Hoje nem mais jornal tem, porque tudo está online, nem jornal temos. Então, a gente faz do princípio que nós estamos, né, nos anos passados, nos séculos passados. Porque voltamos a cozinhar a lenha, voltamos a passar fome com força, a violência e a violação dos direitos humanos, nossas matas queimadas, nossos quilombos sendo arrastados e devastados, nossos terreiros. E nosso desafio é esse: preservar a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa ancestralidade, e fazer valer o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Estatuto da Igualdade Racial. Nenhum direito a menos. Precisamos avançar. Por isso que nesse 20 de novembro agora, fora Bolsonaro, vai ser a Marcha da Consciência Negra. O povo preto denunciando, o povo preto na rua, junto com a luta antirracista, com aqueles e aquelas que querem um Brasil feliz, Brasil de volta. Então, nada de nós, sem nós, seguiremos em marcha, né? Até que todas sejam juntas. Nós, mulheres negras, que somos a base dessa pirâmide, dessa espreita de terreiro, que carregamos a tradição. Gislaine.
São considerações, né, muito importantes. E eu queria até, achei assim, pegando pela fala de Marta, passando pela de Érico, do professor Aristóteles, eu fiquei aqui um pouco pensativa justamente sobre a questão da identidade, né? A identidade negra, que hoje ela é tão discutida, ela é tão debatida, né? A questão do nosso lugar de fala. E eu queria, assim, falar um pouco, né, perguntar, na verdade, ao professor Aristóteles sobre essa questão, assim, dessa identidade, que é o que ele, né, o que eu vi aqui, que ele estuda as relações da identidade negra. Essa identidade negra, ela foi tão subjugada, né, ela foi tão esquecida, que eu tenho até, eu compartilho isso muitas vezes aqui no sindicato, em outros ambientes, que até pouco tempo atrás eu não me reconhecia como uma mulher negra, porque nunca me fizeram me reconhecer como uma mulher negra. Isso desde criança, assim, né? Desde criança eu era tratada como a morena, né? A morena clara, e eu nunca passei, né, ao menos que eu me recorde, por situações de ser reconhecida mesmo como uma criança negra ou como uma mulher negra. Isso, para mim, passou realmente desapercebido, né, até eu chegar à idade adulta e começar, assim, a me apropriar, né, dos estudos. Entrei, né, na Universidade Federal e aí, sim, eu vim ter a compreensão que tudo isso fazia parte desse, né, desse racismo estrutural. E hoje, quando eu me identifico como uma mulher negra, ainda existem pessoas que questionam a minha identidade, mesmo eu me identificando e me reafirmando. Então, assim, professor Aristóteles, eu gostaria muito de que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão da identidade também. Fiquei curiosa. Gislaine, muito boa a sua pergunta. Primeira coisa, assim, Gislaine, falar de identidade negra é um tema muito complexo na nossa sociedade. Muito complexo, sabe? É um tema delicado, muitas vezes, porque tem essa questão do lugar de fala, tem a questão do colorismo, tem a questão que envolve as raízes, tem a própria questão da miscigenação, enquanto um elemento característico da nossa formação. Não que eu esteja fazendo uma ode à miscigenação, não é isso, né? Que, queira ou não queira, nós somos um país mestiço, né? Nós somos um país mestiço. Agora, a história que foi contada sobre essa miscigenação, né, é uma história fantasiosa, vamos dizer assim, né, que coloca a miscigenação como, como dentro de uma perspectiva harmoniosa. A identidade negra, para mim, se torna um elemento até de reflexão, justamente por causa disso, Gislaine. Eu queria me identificar. Eu não sabia quem eu era, em termos identitários. A definição de brasileiro por si só, para mim, não era suficiente. Então, eu comecei a tentar compreender. A noção de classe, para mim, também não era suficiente, né? Por muito tempo eu fui trabalhador, né? Ainda hoje sou trabalhador, mas desde criança eu trabalhava muito, sempre trabalhei. Então, a identidade de classe, né, surge como um elemento muito forte quando eu entro nas discussões sobre identidade. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que tinha outro elemento que me chamava muito a atenção, que era justamente a questão da identidade racial, a identidade negra, né? E eu comecei a estudar essa questão. E, ao começar a estudar a questão da identidade, eu fui começando a perceber, né, que há uma narrativa hoje muito forte, muito empoderada com relação a isso, né? Hoje estamos vivendo, e aí a partir de 2003, com o governo Lula, né, e toda a articulação que houve anterior à formação do próprio governo de Lula com o movimento negro, né, em todas as suas vertentes, né, que deram um suporte muito grande à construção da CEPIR, né, que deu uma construção muito grande nas articulações dentro da própria política, né, para a promoção da igualdade racial. Então, quer dizer, a partir da década de 70, vou colocar mais ou menos, né, a partir da formação, da reorganização, do reagrupamento dos movimentos negros, né, com a possibilidade de se colocar agora uma narrativa de reconhecimento e de afirmação dessa identidade novamente, né, a gente começa a perceber
que esse discurso começa de certa forma, tomar uma dimensão maior. Então, academicamente, a gente rompe com essa ideia da democracia racial. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Mas o que é que nos falta agora? É romper com a democracia racial a nível de imaginário coletivo, né? Infelizmente, eu tenho essa percepção que a gente não conseguiu ainda romper, sabe? A gente está começando a romper com isso, a nível de imaginário, não estou falando a nível acadêmico. A nível acadêmico, a gente já rompeu com essa tese, né? Então, isso já é passado, já. O que a gente quer agora é, como você mesmo falou, é conseguir romper dentro do imaginário. Então, Fanon mesmo, peles negras, peles brancas, peles negras, máscaras brancas, né? Todo vez me confundo, né? Ele coloca muito bem essa questão, né? de nos apropriarmos dessa identidade, de construirmos essa identidade, de rompermos com essas relações estabelecidas, né? de desrespeito, de não reconhecimento, né? De deixarmos de nos reconhecermos enquanto brancos, enquanto miscigenados, e começarmos a afirmar a nossa identidade. Então, esse discurso, essa narrativa que foi sendo construída, já historicamente, eu acho que não é de agora, né? Mas agora a gente consegue espaço político para isso. Então, o PT mesmo, quando ganha o governo, ali dentro das suas articulações, deu um espaço significativo para que o movimento negro pudesse emplacar essa narrativa da identidade negra, né? De uma identidade com marcas ancestrais, de uma identidade, de uma afirmação, de uma estética negra, né? A identidade com as matrizes africanas, com os quilombolas. Então, a gente começa o próprio resgate do Zumbi dos Palmares, né, como um elemento importante. Então, nós temos nossos heróis agora, né? Nós conseguimos identificar os nossos heróis agora. Lógico, hoje, um negro que ele queira abraçar essa narrativa, ele vai ter onde buscar isso. Ele vai ter elementos, né, que vão fazer com que ele tenha orgulho da sua identidade. Então, eu consigo ver, Gislaine e colegas, os colegas podem me ajudar nessa questão, né, eu consigo ver hoje a possibilidade de muitas pessoas, mulheres, homens, negros, buscarem elementos afirmativos dessa identidade, se reconhecerem nessa identidade e, a partir daí, lutar para que essa identidade seja realmente reconhecida, né, e fazer valer direitos, né, fazer valer a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria concepção do que é ser negro, né? E o Estado brasileiro hoje, né, com esse golpe que nós sofremos aí, está tentando retomar novamente a ideia da democracia racial. Então, o que é o desmonte da CPI? O que é a recolonização da Fundação Palmares por aquele né, aquele rapaz que está lá? É trazer de volta o discurso da miscigenação, é trazer de volta a ode do quê? Da democracia racial, das relações harmoniosas, né? E negar todo o histórico que foi construído. Então, eu acho, Gislaine, que hoje assim, eu consigo perceber, e até você olhar ao redor, né, você consegue perceber que as pessoas estão, sim, né, se referenciando como negras, estão se utilizando de elementos, de marcadores da sua identidade negra, né, e se posicionando. Eu acho que é um elemento importante e que a gente consegue perceber hoje, esse elemento, né? Nos últimos anos, a gente percebe um movimento, né? A gente percebeu um movimento de afirmação, né? Que faz parte também de toda uma construção de políticas públicas, né? Voltadas para a questão dos quilombos, né? Reconhecimento de muitos quilombos. Tudo isso contribui, né? Para você se sentir empoderada, se reconhecer como pessoa negra, né? Porque historicamente isso que aconteceu com o Gislaine, aconteceu comigo, acho que aconteceu com muita gente, né? Hoje se discute muito a questão da representatividade, né? Como uma forma de amenizar, de buscar espaço. O que o senhor acha sobre isso, professor? Quer retomar um pouco a conversa que Aristóteles nos trouxe, né, a contribuição dele, dizendo que a Beatriz Nascimento, uma grande pensadora brasileira, cujo livro recentemente foi reeditado, né,
e ela dizia que existe democracia racial no Brasil para as pessoas brancas, né? Ela dizia que os imigrantes europeus que aqui vieram conseguiram se adaptar e conseguiram renda e propriedade. Isso não foi feito no Brasil de forma geral. Ou, em outras palavras, a democracia racial ela pode ser um conceito relativo a certos contextos, mas ela não abarca as pessoas negras se nós pensamos que há uma hegemonia branca, tanto do ponto de vista da produção cultural e dessa produção cultural como referência da representação do que é belo, do que é bom, como há também a hegemonia branca do ponto de vista dos meios de produção, ou seja, das formas pelas quais se produz capital. Então, na verdade, é uma hegemonia branca, tanto do ponto de vista da cultura, da estética, da beleza, como há uma hegemonia branca também do ponto de vista dos meios de produção e que, de alguma forma, faz com que as agendas sejam cada vez mais concentradas e essa desigualdade incide justamente as pessoas negras, às quais não tiveram acesso aos devidos meios por meio dos quais poderiam prosperar. Então, nesse sentido, é importante colocar esse ponto, porque a própria representação das pessoas negras, ela muitas vezes é feita, quando existente, pela ordem das pessoas brancas. Então, não é incomum que um filme sobre pessoas negras seja ainda dirigido por pessoas brancas, que uma pintura sobre pessoas negras seja feita por pessoas brancas. É claro que não há um impedimento a priori sobre isso. As pessoas podem pintar os temas que quiserem, fazer filmes sobre o que quiserem, e tanto melhor que a gente discuta a negritude de forma ampla. O que eu estou querendo colocar é que o direito a poder representar. Estou falando aqui do direito a poder se narrar, a poder estabelecer a narrativa de si. O direito de se dizer no espaço público. O direito que você tem de se reconhecer como uma pessoa negra sem passar pela mediação da pessoa branca que lhe identifica como negra com vistas a lhe colocar na condição de subalternidade. Então, a identidade negra, é bom ressaltar isso, ela é uma criação colonial. Porque na África há uma diversidade de povos que não se reconhecem como uma unidade absoluta. Historicamente, depois de todo esse processo de repressão, o povo negro teve consciência de que era importante reunir-se num ponto de vista comum para aí sim ter uma pauta antirracista. Então, se percebeu que, por mais que a negritude seja diversa, ela se reconhece numa unidade a partir do momento que é ela que é racializada, é ela que é subalternizada. Então, primeiramente, é importante ressaltar que é uma complexidade de ser negro. Existem negros e negras, no plural, mas, ao mesmo tempo, embora haja essa diversidade, há um ponto em comum que é justamente o fato de que nós somos historicamente subalternizados. E aí a luta antirracista tem que ser uma luta para que a representação das pessoas negras seja feita pelas pessoas negras, para as pessoas negras estejam nos espaços de aparecimento, nos espaços públicos, nos espaços de poder, e, nesse sentido, portanto, promover a tão esperada luta antirracista. Certo. E que essa busca por espaços que o senhor está falando é justamente essa representatividade, seria essa representatividade? Essa proporcionalidade, eu diria. Ou seja, não é só ter gente negra como se fosse uma espécie de cota, bota uma pessoa em 100. É ter uma proporcionalidade. Se a população brasileira tem 64% das pessoas negras e pardas, então, que nesses meios de comunicação, que nesses teatros, que nessa arte, que toda a produção cultural, estética e econômica do Brasil, haja essa proporção de pessoas. Então, é necessário que a gente tenha em consideração também o sistema econômico de subvertê-lo, porque esse sistema ele é um sistema de pirâmide. Então, para que essa pirâmide seja, de alguma forma, burlada e destruída, é necessário que a gente refaça o sistema. Agora, refazer o sistema implica, no Brasil, necessariamente oferecer proporcionalidade de representação para as pessoas negras. E assim, só complementando e contribuindo também com o Érico, diante dessa proporcionalidade, dessa reflexão, hoje nós só temos 24,4% de deputados federais, por exemplo, a nossa representação no Congresso de pessoas negras. E aí eu queria ouvir uma fala de Marta, porque, Marta, quando a gente puxa isso, pessoas negras, e ainda nós puxamos para as mulheres negras, nós sabemos que essa representação ainda cai muito mais, né? Ela fica muito aquém. Então, se o desafio para os negros é imenso, o desafio para as mulheres negras também se torna ainda maior, pelo fato de nós termos aí a questão racial e a questão de gênero, né? Recentemente, né, nesses últimos tempos, nós temos visto aí como as mulheres representantes da sociedade que estão aí estabelecidas nas câmaras, no Senado, como elas sofrem pela questão de gênero também, né? Lá dentro desse espaço que ele é
majoritariamente masculino. E quando ela é uma mulher negra, ela ainda sofre muito mais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sua visão dessa questão da mulher negra sendo representada nos espaços de poder. É necessário dizer, né, que nós viemos de um matriarcado, nós viemos de um legado. E esse legado se vem desses terreiros, dessa matriz africana e aprendiz, desses quilombos. Esse torso é minha coroa. Isso aqui, né, vem de Mãe Estela, é homenagem à Badia, é homenagem às tias do terço, Mãe Senhora, Velhinha, todas elas que conquistaram e lutaram, né? Teresa de Benguela, Dandara, a Rainha Nizinga, a Quaterina, a Quataluche. E aí é muito importante dizer que nós, mulheres, sempre estivemos à frente das lutas. Sempre. As tias do samba, é importante contar quantas alforrias contaram. Quantos esses espaços eram espaços de conversa, de diálogo e, principalmente, de correio de transmissão. A gente trazer os quilombos, a Irmandade da Boa Morte, é um espaço comandado por mulheres. E hoje, por mais que o tempo passe, né, mas aí a gente vem na década de 30, a gente vê toda a perseguição, né, a capoeira, aos terreiros, a matriz africana. Nós passamos pela década de 70, a quebra do movimento, né, negro, e com o mito da democracia racial, o movimento negro ressurge para quebrar isso. Porque o que, é que a gente tem? Na década de 30, a Frente Negra Brasileira. Em 74, quem vai às ruas? O Ileaí. Quem está na frente do Ileaí? Manhilda de Jotu, que já diz para a gente usar nossos panos, usar nossos tossos, não ter vergonha das guias, a nossa dança, o nosso corpo, o nosso black, nosso rasta. E em 78, o que é que nós temos nas escadarias de São Paulo? O MNU, que já vem da pegada de Oliveira Silveira para dizer a quebra do mito da democracia racial. E o quebra do mito da democracia racial, quem vem com essas mulheres? Quem são? A gente tem a Lélia Gonzalez, a Luísa Baio, que são essas mulheres que vêm para a contemporaneidade. Mas mesmo com tudo isso, com toda essa força, com essa resistência, a dupla, a tripla violência, se eu sou mulher preta, de terreiro, pobre, periférica, mulher quilombola, vai determinar que meu lugar é na base da pirâmide, no subemprego, e que voltamos a ficar nessa escala. Apesar de termos subido um pouquinho nos grandes mandatos, que não foi fácil, mas foi a luta justamente, grandes ações afirmativas, seja ela das cotas, da paridade, o que nos ajudou também foi, nessa última eleição, a questão do recurso público, mas nós não tivemos um mandato sequer dessas mulheres, principalmente das mulheres negras, trans, das pessoas trans, que fossem perseguidas. Uma violação. Nós tivemos quase todos os mandatos, quase todas elas estão sofrendo discriminações. E todos os nossos mandatos, se os mandatos que o povo preto sofria, nós, mulheres negras, somos ridicularizadas, perseguidas, ameaçadas, tendo nosso direito cerceado, porque, como dizem, eu sou boa lá na cozinha cinzela, mas na hora de ter o meu lugar de fala, minha descendência, que nós já temos régua e compasso, porque uma mulher preta que sobrevive com salário mínimo, ela pode ser até ministra da economia, que consegue. E quem consegue viver debaixo da lona preta, carregando cacimba de água na cabeça, cozinhando a lenha, com certeza vai ser uma boa ministra da educação, uma boa ministra dos direitos humanos. Só que, inclusive, até o nosso lugar de fala é esse, no lugar racial. Dificilmente as pessoas nos veem para outros postos. Porque é como diz, não, o nosso dia é o mês de novembro, então, olha, você já tem um novembro, então se contentem por lado de lá. Só que se esquecem que a gente também precisa trabalhar o 25 de julho para trás.
para o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Afro-Caribenha, e dizer o simbolismo dessa data, e disputar essas narrativas do feminismo negro, disputar a nossa ancestralidade, a nossa cultura, as nossas mulheres, a importância, né, desse legado, que a gente não pode deixar perder, porque os nossos passos vêm de longe. E aí nós, mulheres negras, somos potentes. A gente fez marcha em Brasília em 2020, 2018, seminário Congresso Nacional, para celebrar os 30 anos do Congresso, que só em 88 nós tivemos nosso primeiro Congresso, e 30 anos depois a gente se reúne com mais de 1.000 mulheres em Goiás. Isso é muito simbólico para discutir nosso bem-viver, a nossa sobrevivência, o nosso Ubuntu, nosso acolhimento, onde é que está o nosso orçamento, qual é o nosso tratamento dentro do espaço público, dentro do espaço privado, o quanto é o nosso salário, qual é os cargos que ocupamos e como sobrevivemos. Então, não é fácil, porque além do racismo, que é estrutural, estruturador, nós temos o patriarcado, o sexismo, o machismo, a LGBTfobia que avança, e tudo isso vai alimentando o sistema capitalista, que é muito esperto, porque esse sistema, inclusive, se alimenta de tudo isso para ter uma mão de obra escrava e barata, e revender até nossas coisas, porque esse racismo ele é esquizofrênico, né? A gente não quer saber, mas essas comidas, quem produz? Se não somos mulheres pretas, esse chá, essas ervas, nós que somos bezedeiras, nós que somos as parteiras. Então, é nessa perspectiva que a importância desses mandatos, dessas mulheres negras chegarem até o poder, e ressignificar, inclusive, essa estrutura e romper com o avanço desse sistema. Porque um outro mundo é possível, inclusive para a gente poder sobreviver. Eu vou lançar um questionamento para vocês, né, para o Érico, a Marta, o Aristóteles. Uma palavra, eu queria que vocês dissessem o que vocês pensam, né, dentro desse contexto do racismo. Dívida histórica. Histórica só tem um processo, reparação já, não tem outro debate. Não tem como a gente discutir, não tem como falar em democracia sem discutir o racismo, não tem, inclusive, como rediscutir a volta da esquerda ao poder sem discutir o racismo como princípio. Como a gente vai matar a fome do nosso povo, como a gente vai poder fazer política diferente para os diferentes, com equidade. E aí o debate é único, é reparação. Não tem mais conversa. Não dá mais para a gente ficar costurando e remendando o leite que já foi derramado. Agora é fazer como é que nós vamos ressignificar a estrutura desse povo, que é a maioria desse país, e como é que a gente vai, inclusive, ressignificar. Está aí, a OAB tem a Comissão da Escravidão, da Verdade da Escravidão, tem as comissões de igualdade racial, temos aí vários processos, né, na ONU, na OEA, estamos, inclusive, na década do afrodescendente. O que é que nós temos? O que é que nós estamos passando? O que é que nós estamos passando em plena década, né, década do afrodescendente? Então, nós temos esse ano, é um ano bastante simbólico, é 20 anos pós-Durban. E o que foi que aconteceu pós-Durban? O que é que o Brasil nos mostra? Na grande conferência internacional na África do Sul, o que é que nós temos? Nós temos esse ano 40 anos da Missa do Quilombo. E o que é que nós estamos? Então, é reparação, não tem. É reparação pelo extermínio do povo negro, pelo extermínio do nosso legado, da nossa tradição, da nossa ancestralidade, do nosso lugar de fala, do nosso local de produzir, e pelo saqueamento do continente africano. Saqueamento não só da detenção dos bens materiais, mas o que para nós poder é outra coisa. Importante dizer que para o povo preto, para a tradição, o conhecimento, né, as ervas, a cultura, esse sim é que precisa ser reparado, porque senão nós perdemos muitas ervas, nós perdemos muito povo, muita linguagem, mesmo com os 8 capítulos da História e Cultura Africana da ONU, para poder se redescobrir como era antes do processo colonizador, mas a nossa história era hora. Muita coisa se perdeu. Pode ter pesquisador, pode ter muita coisa,
mas muita coisa foi embora, muita coisa foi saqueada, muita coisa está nos museus, muita coisa foi enterrada, muita coisa perdeu. Então, para a gente, reparação é isso. Lógico que o processo escravizatório, a gente está falando de vidas. Mas e plantas que não tem mais? E terreiros que foram destruídos? E nações que foram exterminadas? Quem vai pagar por isso? Quem vai dizer por isso? Quem é que vai falar? Reinados, né? Reinos que nós tínhamos. Necessário reafirmar. Os nossos reis, nosso legado. O que a gente vê aí da Europa não passa de cópias muito mal fadadas. E a gente chama de conhecimento do verdadeiro conhecimento que nós tínhamos no continente africano. Então, é necessário ressignificar tudo isso. E aí a importância da reparação, do panafricanismo, do afrocentrismo, do nossa Abdias que traz o quilombismo, porque é desorganizando que a gente vai reorganizar, como disse o Sais. E é reorganizando nesse lugar de fala, é em cima dessa tradição panafricanista e afrocentrada. É romper. Né? Agora, romper para a gente reconstruir o que foi perdido. Né? É o poder desse dorso, da nossa guia, é o poder da música. O que seria do carnaval, por exemplo? São os tambores. Digo aí, se um afoxé e se um maracatu. Essa fogueira que a gente diz que é de São João também pertence a Xangô. Também é nossa. Esse bolo, esse milho é indígena. Então, esses valores civilizatórios da cosmovisão africana, esse é o poder. E esse a gente precisa recuperar. É desse lugar de fala que a gente diz. É essa vida histórica que precisamos ter. Não é só o pedidinho de desculpa, o aborrecimento, é dizer, os bichinhos, não é nada disso. A gente não está falando de caridade, porque caridade foi a palavra-chave agora na pandemia. Vamos ajudar, não é isso. O que a gente quer não é solidariedade, o que a gente quer é reparação. Reparação já, para um povo que foi oprimido, que perdeu sua tradição, que está lutando para poder preservar o pouco, muito que nos restou. A dívida histórica é reconhecer que a produção no Brasil foi produzida socialmente, coletivamente, mas apropriada individualmente. Em outras palavras, no Brasil, o trabalho das pessoas escravizadas foi decisivo para o acúmulo de capital, para que houvesse a revolução industrial no Brasil, para que houvesse todo o progresso brasileiro, que não foi, como diz Clóvis Moura, devidamente distribuído. O que houve no Brasil foi, na verdade, uma acumulação primitiva de capital, como diz Lélia Gonzalez, à custa do povo preto. Então, nesse sentido, dívida histórica é reconhecer esse legado de expropriação do trabalho coletivo em nome das pessoas, individualmente, das pessoas brancas. Nesse contexto, é fundamental que a gente faça um trabalho de reparação histórica, como disse muito bem Marta, uma vez que aquilo que se foi não tem mais como a gente recuperar. Mas temos como garantir, a partir de então, que as coisas que estamos produzindo agora, que toda essa discussão da afrocentrada, toda essa discussão da socialidade, todas as discussões que também perfazem o ser negro, possam ser devidamente embasadas no que diz respeito às condições materiais. É importante também reconhecer que a negritude teve presente em várias coisas no Brasil, inclusive na miscigenação, não apenas sendo vítima do estupro e da violência dos senhores de escravos, mas também entre si. Aqui houve uma grande miscigenação entre os povos africanos, houve uma grande miscigenação das pessoas negras e indígenas. Então, a miscigenação é um fato no Brasil, mas independente da branquitude. Então, é importante ressaltar isso. Esse país diverso, de uma negritude diversa, é um país que tem uma dívida precisa com esse povo diverso, com esse povo que foi responsável pela produção de riqueza do nosso país. A comparação, eu acho que a Marta colocou muito bem, né? O professor Érico colocou muito bem essa questão do ressignificar, reapropriar, reconhecer, desconstruir tudo que está posto. Né? Reparação é uma luta constante. Eu penso a reparação dentro de uma perspectiva política. Né? E aí, isso foi um dos elementos que me levou a pensar a identidade. Né? Porque a minha grande questão, dentro das minhas indagações, era, somos uma maioria. Né? Se pegarmos os pretos e pardos desse país, somos uma maioria. O professor Érico colocou, né? Nós temos que lutar por essa proporcionalidade representativa. Somos maioria, ponto. O problema é esse sujeito
Essa maioria se tornou um sujeito coletivo? Essa maioria se transformou em um movimento de massas que realmente representa essa proporcionalidade? Né? Essa é a minha grande... Por isso que eu entrei para as questões da identidade. Né? O que é esse sujeito coletivo negro hoje no Brasil em termos de política? Né? O que é... Como é que a gente pode falar de termos uma maior proporcionalidade dentro da representação se muitas vezes a gente não consegue um diálogo mínimo entre os coletivos? Os coletivos, né, discute-se muito essas questões, né, do próprio colorismo dentro né? Então, eu penso a reparação, sim, está dentro da lógica que o professor Érico coloca, dentro da lógica que a Marta Almeida coloca, mas eu penso ele em termos políticos, né? Como é que nós vamos construir um sujeito coletivo que represente essa proporcionalidade que nós temos hoje? Somos maioria ou não somos maioria? Somos maioria apenas em dados estatísticos, né? Mas, infelizmente, eu não posso afirmar que somos maioria em termos políticos, em termos de apropriação dessa narrativa identitária, né, que teve um respaldo muito forte dentro da CEPIR, que teve uma construção significativa com a Fundação Palmares, que teve uma contribuição gigantesca dos movimentos negros, dos coletivos negros, das organizações negras, né, que estão aí lutando, resistindo, dos nossos terreiros, de candomblé, de umbanda, de jurema, dos nossos quilombos. Né? Mas, infelizmente, eu não consigo perceber a proporcionalidade estatística na mesma dimensão política. Eu não consigo vislumbrar. E aí, quando você fala em reparação, eu acho que o trabalho da reparação tem que partir para essa construção desse sujeito coletivo. Eu acho que temos que repensar nossas estratégias, até as nossas próprias estratégias identitárias, né, de narrativas sobre a nossa identidade negra, em alguns aspectos. E no meu trabalho, e aí eu faço até uma crítica a essa narrativa, no sentido de que muitas vezes a gente esquece dos negros evangélicos, que é uma parcela significativa da nossa população. Então nós temos uma narrativa muito afrocentrada, onde esquecemos os nossos negros evangélicos dentro dessas narrativas, né? Esquecemos, em algum momento esquecemos esse diálogo, né? E eles estão nas periferias. Eles estão enchendo, né, os templos e mais templos evangélicos, protestantes, né, da nossa sociedade. Né? Eles estão saindo dos terreiros e estão indo para essas denominações. E essa narrativa ela não encontra espaço. Ela não dá espaço a essa dimensão da nossa negritude brasileira. Né? Então, eu acho que eu coloco mais essa questão para uma reflexão onde a gente tem que buscar essa reparação, mas eu acho que a gente tem que fazer uma tarefa que é árdua, que é difícil, que é pensar esse sujeito coletivo e pensar dentro de outras possibilidades, né? Abrir outras possibilidades para isso. Né? Então, eu acho que nós temos um elemento importante que muitas vezes é negligenciado, que é a Lei 10.639, de pensarmos uma narrativa dentro das escolas, né? De trabalharmos e pressionarmos o Estado para isso. Eu acho que esse para mim, é uma das leis, tirando a política afirmativa de cotas, né? Que também foi um avanço significativo para essa reparação, mas eu acho que nós temos um elemento importantíssimo, que é a 10.639, que muitas vezes é negligenciado, né? Na própria ação política, muitas vezes. Né? Falo isso a partir das experiências que eu tive aqui em Caruaru, com um trabalho que realizamos junto com um colega nosso aqui, que trabalhou como coordenador dessa política, né? E que ela ficou muito a desejar, né? Muito, muito a desejar. E que é um elemento tão importante, né? Para a gente tentar desconstruir, ressignificar, reconhecer e se reapropriar dessas narrativas, junto com as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Dentro das nossas universidades, dentro dos outros espaços que a gente pode fazer esse debate. Então, eu acho que é isso. A minha concepção, posso estar enganado em algumas afirmações,
mas eu acho que a gente tem que repensar, né, essas estratégias, mas repensar na luta, não é parar, não há tempo para refletir mais, não é? Ele vai refletindo e lutando e buscando ampliar cada vez mais, né, quem, de certa forma, está de fora dessa narrativa. Essa seria, de certa forma, a minha avaliação nesse sentido. Né? É isso. Essas reflexões, né, sobre a dívida histórica que o Brasil tem, né, o país tem, aponta alguns caminhos para a gente desconstruir justamente essa estrutura, esse racismo estrutural aqui no país, né? E agora eu vou abrir um espaço para cada um de vocês fazerem, né, as considerações finais. Professor Érico. Bom, gente, primeiro eu quero manifestar a alegria desse encontro da gente aqui. E se a gente puder tomar o quilombo como uma metáfora, certamente que houve um quilombo no sentido da reflexão comum, de uma partilha e de uma esperança, né? Porque o sofrimento não deve ser algo que nos paralisa, mas aquilo que abre horizontes para que a gente ressignifique, lute e transforme. Então, foi uma alegria estar com vocês. Eu estou aí nas redes sociais, estou sempre postando, escrevendo para o jornal, fazendo vídeo, enfim, tentando aí fazer desse lugar de intelectual um lugar de luta também. Marta. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro saiu do cativeiro e de lá cantou. Negro entoou o canto de rebalta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de vento em paz em guerra, todo povo desta terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 ecoa noite e dia, és ensurdecedor, mas que agonia, o canto do trabalhador. Este canto que devia ser um canto de alegria, só apenas como um soluçar de dor. Viva o 20 de novembro, viva a consciência negra, viva a luta do movimento negro brasileiro que nos fez estar aqui neste momento, que é da resistência e que tem régua e compasso para avançar. Então, nós temos aí Estatuto da Igualdade Racial, Lei de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial, Estatuto de Promoção de Igualdade Racial, Política de Saúde, todos os aspectos. Poderia passar o tempo todo aqui falando de nosso legado. Então, aqueles e aquelas que se sentirem tocados para essa luta, porque preto não é pele, é consciência. Por isso que muitos não aguentam tombo. Precisa ser da luta e estar da luta. Então, eu agradeço, parabenizo, me coloco à disposição e dizer, racismo é crime, denunciem, não vamos nos calar. Dia 20 de novembro, fora Bolsonaro, povo preto na luta, na rua, povo preto unido, povo preto forte, que não teme a luta, que não teme a morte. Viva Zumbi, viva Dandara, viva o nosso legado, fora Bolsonaro. Fosse axé para nós. Axé. Professor Ari. Bom, o que dizer, né? Eu acho que depois de um momento tão intenso, né? Um momento tão significativo, né? Esse fechamento aí de Marta com essa bela canção me lembrou muito os momentos lá na Conferência de Igualdade Racial. Lembrei a companheira que perdemos no caminho, foi a companheira de Belo Jardim, eu acho que Marta lembra dela, me falha a memória agora. É muito... Combater o racismo, gente, eu sempre digo o seguinte, que muitas vezes nos perdemos na prática, porque a prática ela é difícil, ela é dura. Enfrentar o racismo de forma cotidiana, tentar compreender essas relações,
ver e vivenciar isso na pele, como muitos e muitas vivenciam isso cotidianamente, é difícil, né? É muito difícil, é muito sofrido, é muito violento, né? Então, esses momentos só fazem com que nós conseguimos, de certa forma, parar um minuto, refletir nossas práticas, refletir as nossas falas, né? E tentar buscar essa construção coletiva, né? E tentar subverter essa ordem, desorganizar, como Marta falou, né? Citando o nosso Chico Sainz, né? Desorganizando, que a gente vai organizar esse processo. Então, eu fico muito feliz de rever companheira, conhecer o companheiro Eric, né? O professor Eric. Fico muito grato pela troca e espero poder, em algum outro momento, a gente possa voltar a discutir, né, esse tema tão espinhoso, mas ao mesmo tempo tão gratificante de fazer esses esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite e estamos aí. Gostaria de dizer que foi uma satisfação ouvi-los e estar participando aqui com vocês desse momento. Como Deise disse, nós passaríamos horas e horas aqui conversando, né, sobre esses assuntos, e dizer que não é só no mês de novembro que nós estaremos debatendo e discutindo, né, sobre essa temática. Essa luta ela é diária, ela é todos os dias, todos os meses, todos os anos, porque agora, né, tudo isso aí, né, que tem voltado, retornado de forma tão exagerada, né, que nós temos acompanhado e temos visto o fascismo, o racismo, a homofobia, tudo isso precisa, né, urgentemente ser combatido, e é com luta, né, como bem foi dito por todos aqui. Essa luta ela vai ser diária, e o Sindicep Pernambuco abraça essas lutas. Nós estaremos presentes no dia 20 de novembro, na Marcha da Consciência Negra, e gritando o Fora Bolsonaro. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês e seguiremos juntos aí nessa luta por uma igualdade e por uma sociedade mais justa, igualitária, sem racismo. Então, chegamos ao fim de mais um programa Roda de Conversa aqui no YouTube. Gostou do programa? Então curte e compartilha. Até a próxima.